Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há um ano, exatamente neste dia, dediquei a meditação à Santa Mártir dos inícios do século IV, Santa Inês. A Igreja celebra hoje essa grande campeã da santidade e da pureza que preferiu morrer a deixar-se maltratar pelo sobrinho do imperador, nada mais, nada menos. Se quiseres refletir sobre o belo exemplo da jovem Santa Inês, que foi martirizada com 12 anos e cujas relíquias se podem visitar e das quais podemos rezar em Roma, na Igreja Magnífica de Santa Agnese, na própria Piazza Navona, podes procurar e ouvir essa meditação. Hoje, Jesus queria aproveitar para meditar sobre a unidade que tu desejas para os cristãos. Estamos mais ou menos a meio desta semana de oração para que todos os cristãos venham a estar unidos numa só igreja. Às vezes, esta intenção da unidade dos cristãos pode nos deixar um pouco indiferentes, pensar que não é da nossa responsabilidade, também não está no nosso campo de ação fazer grandes coisas pela unidade. Queria pedir hoje, Jesus, a graça para todos os ouvintes destes 10 minutos, que nos faças ver a importância que tem a unidade, que haja mais unidade, em primeiro lugar, dentro da Igreja Católica, que reforcemos essa unidade que, em alguma medida, já temos, porque estamos unidos pelo batismo, pela graça do Espírito Santo, pela celebração dos mesmos sacramentos, a profissão da mesma fé. Mas sabemos bem como há muitos aspectos de desunião entre os próprios católicos. Mas, nesta semana, rezamos especialmente para que cresça a unidade entre os católicos e todos os não católicos, pois é muito o que temos em comum. São muitas as feridas também que temos que sarar. São muitos os pontos da verdade, da fé que precisamos de esclarecer mutuamente para podermos vir um dia, como é teu desejo, Senhor, a estar unidos sob a guia do mesmo Pastor Supremo que tu quiseste que houvesse na tua Igreja, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro. Quiseste que houvesse um Pai comum para todos os membros da Igreja, um Pai que fosse presença visível de ti, Senhor, que és a cabeça do corpo, que é a Igreja. Quiseste também que não andássemos divididos sobre diferentes interpretações da fé nos pontos essenciais. Quiseste que celebrássemos os mesmos sacramentos, principalmente o grande sacramento da Eucaristia, onde tu te ofereces, onde prolongas a tua Páscoa. Por isso, como é doloroso ver que alguns irmãos nossos cristãos estão privados do grande tesouro da Eucaristia. Dá-nos essa graça, Senhor. Oferecemos estes 10 minutos de oração por esta intenção que nestes dias está certamente bem no coração, na missa, nas intenções do Santo Padre. Porquê é que nos preocupamos em rezar para que todos os cristãos venham a ser membros de uma só Igreja, que além da comunhão invisível que já se dá em alguma medida, porque todos os cristãos estão batizados e por isso receberam a graça do Espírito Santo, mas nem todos não estamos unidos visivelmente. Estamos separados em comunidades diferentes. Porque é que seria bom restaurar essa unidade plena, invisível, espiritual e visível? Pois, em primeiro lugar, porque temos a certeza que essa é a tua vontade, Jesus, para os teus discípulos. Nada mais, nada menos do que na última ceia, nessa reunião íntima, solene, prolongada, com os teus discípulos mais próximos, com aqueles que seriam
as colunas da tua igreja, tu tens um longo período de oração em que diriges ao Pai. Os apóstolos estariam a procurar unir-se a essa tua oração. São João vê-se que estava ali procurando não perder nenhuma palavra, para depois a vir a registar como veio. E a certa altura, tu dizes, Senhor, não peço somente por eles, mas também por aqueles que hão de acreditar em mim por meio da sua palavra. Reparemos que Jesus está na última ceia a rezar por todos aqueles que viriam a acreditar nele, por ti e por mim, pelos cristãos de todos os tempos. E o Senhor tem no coração um pedido para fazer ao Pai. E podemos facilmente pensar que também agora, Jesus, tu olhas para todos aqueles que acreditam no teu nome, agora junto do seu, como diz a carta aos Hebreus, estás a interceder por nós. E estás a interceder por tantas coisas. Tu que nos vês-nos interiormente o panorama da nossa alma, vês também o panorama da Igreja, o panorama dos cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos. E o que é que tu pedes ao Pai em nosso nome? Isto que dizias logo a seguir na última ceia. Peço para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Tu, Jesus, pedes ao Pai para todos aqueles que viriam a seguir-te, a acreditar em ti, a professar-se cristãos, que fossem uma só realidade, composta de muitos membros diferentes, que fossem um todo compacto, unido, e não como uma união qualquer, não com aquele mero feeling humano de que a união faz a força, pois numa equipa de futebol, para acreditarmos, como tantas vezes se diz, acreditar que é possível, estamos juntos nesse acreditar, então vai acontecer. Não se trata só dessa união mais ou menos superficial. Tu queres e dás à tua igreja a capacidade de ser una como tu estás unido ao Pai. É difícil imaginar uma união mais perfeita entre duas pessoas do que aquela que se dá entre o Pai e o Filho na Santíssima Trindade, no mistério de um único Deus. O Filho tem tudo o que o Pai tem. O Pai entrega toda a sua substância ao Filho. O Pai gera o Filho eternamente, que é a sua própria imagem. É a sua verdade plena que espelha todo o seu ser infinito. E este Filho é totalmente obediente, totalmente amoroso. Não há mais pequena fissura entre o Pai e o Filho. Por isso, Jesus, como é exigente esta bitola que estás a pôr para a unidade daqueles que creem em ti, queres que estejamos tão unidos entre nós como tu estás unido ao Pai. Por isso, esta unidade, em primeiro lugar, há de ser o resultado da graça que tu nos dás. Rezamos no credo que professamos solenemente na missa de cada domingo. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Creio porque é preciso fé nessa unidade que tu conferes à tua Igreja. Unidade da doutrina, unidade dos sacramentos. Unidade que é a presença do Espírito Santo que em todos nos une a Deus. Mas nos une em graus diversos, porque podemos estar mais ou menos unidos a Deus. Na Igreja Católica, não por orgulho, mas por fé profunda, queremos que temos a plenitude dos meios de salvação, todos os sacramentos, todos os meios espirituais que Deus nos quer dar. Queremos que temos a plenitude da revelação. Recebemos e procuramos conservar e cuidar e transmitir tudo aquilo que Cristo, tu Senhor, quiseste conferir à tua Igreja. Pois noutras comunidades cristãs estão imperfeitamente unidas à tua Igreja, ao faltar algum aspecto relevante da fé, ao faltar algum aspecto relevante da liturgia sagrada. Por isso, Senhor, rezamos, temos que rezar, esse é o caminho. Para que esta unidade se produza, é preciso antes de mais a atuação do Espírito Santo nos nossos corações, de todos os cristãos, do Papa ao último católico, mas também de todos os bispos ortodoxos,
sacerdotes ortodoxos, fiéis ortodoxos, de todos os luteranos e calvinistas e evangélicos, de todos os protestantes. É preciso que nos abramos à graça, porque todos precisamos da conversão para favorecer a unidade. Mas tu, Jesus, logo a seguir, dizes o motivo desta tua petição ao Pai. Porquê é que tu queres que estejamos tão unidos entre nós como tu estás unido ao Pai? E dizes, a fim de que o mundo acredite que me enviaste. Mais à frente dirás, para que o mundo conheça que me enviaste e que os amaste como me amaste. É fundamental no teu projeto para a tua Igreja, que é a comunidade de salvação, onde somos libertos do pecado, onde somos transformados em filhos de Deus, onde podemos aspirar à vida eterna, unidos para sempre a Ti. É fundamental que esta comunidade seja una para que o mundo acredite que Tu és Deus, enviado por nós, enviado pelo Pai, a nós como o Senhor e Redentor. E se estivermos unidos, damos um triste espetáculo. Prejudicamos a causa da evangelização. Outros olharão de fora para os cristãos e verão, se eles próprios não se entendem, para quê entrar a fazer parte desta religião. E na história constatamos como a divisão dos cristãos de tantas maneiras tem prejudicado o anúncio de Cristo. Por isso é tão importante, Senhor, que nestes dias rezemos. Rezemos agora, pedimos também a capacidade de ter um olhar amável, compreensivo, e os braços abertos para com os outros cristãos, de quem temos muito a aprender, não só eles de nós, também nós deles, em tantas coisas. Poderia dar alguns exemplos, mas temos que terminar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática, a rezar nestes dias pela unidade dos cristãos. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.